ser claro com o nosso trabalho faz com que a gente evite uma série de problemas. Porque o cliente, por mais que eu seja clara, eu coloque todos os pingos nos is, né, como eu costumo falar, ainda assim ele vai tentar encontrar, na maioria das vezes, não são todos, mas ele vai tentar jogar pra cima de ti uma responsabilidade que não é tua. Por quê, gente? Existem alguns perfis de cliente. Eu tô falando aqui do cliente que é a maioria dos clientes, né? Se eu for pegar, por exemplo, um cliente de alto padrão, esse cliente, normalmente, ele paga para o arquiteto cuidar de tudo. E aí, realmente, a responsabilidade é do arquiteto e daquele escritório. Vamos pegar um escritório normal, né, que atende a grande maioria das pessoas, que é um público médio aí, que é aquele público que ele paga pelo projeto, mas ele não quer pagar um acompanhamento, ele não quer pagar uma execução, porque ele acredita que ele consegue fazer tudo sozinho, né? Esse é o público mais comum que a gente encontra na arquitetura. Só que aí, ao longo do processo, né, conforme ele vai executando a obra, ele percebe que ele não tem habilidade de executar uma obra, né? Porque ele é uma pessoa leiga, ele não entende absolutamente nada de obra. E aí ele começa a tentar jogar essa responsabilidade para cima de você. Esse é um grande problema que acontece. E quando eu não sou clara com o que eu estou fazendo, é muito fácil acontecer do cliente me culpar, né? Então aí começam os primeiros problemas, porque ele se dá conta que ele não entende de obra, que ele não sabe o que o prestador está falando, que ele não sabe o que ele está comprando e que ele também não sabe conferir se está certo. Inclusive, esse é uma grande oportunidade, né, gente, para nós divulgarmos nas nossas redes sociais. Eu sempre digo para os alunos do Arquiteto 10K, que é o meu treinamento fechado, que te ensina a chegar nos 10K mensais, que te ensina o passo a passo, né, de criar uma marca, gerir um escritório, realizar o marketing, vender os projetos, né? É um ciclo completo, né, o Arquiteto 10K. Não é aprenda a gerir o escritório, não, é aprenda tudo que envolve o escritório. E eu sempre falo para os clientes o seguinte: eu tenho que ser muito clara na minha comunicação e eu tenho que usar isso como argumento de venda. Então, por exemplo, né, vou até fugir um pouquinho do assunto, mas vou falar porque é importante. Quando eu vou numa obra, né, lá conferir alguma coisa ou visitar a minha própria obra, eu tenho que aproveitar aquele momento e mostrar o ambiente, mas sempre com o foco em gerar valor àquilo que eu faço. Para quê? Para ser um argumento de venda, para ser um argumento para quem está me enxergando na rede social, perceber que eu estou observando tudo, que eu cuido de tudo, que eu fui lá conferir se aquela execução estava certa, né? Não adianta eu realizar um trabalho incrível no meu escritório, por exemplo, visitar a obra do meu cliente, ir lá conferir se tudo foi executado do jeito certo, se eu não divulgar isso, né? Quantas vezes eu acredito que vocês vão até uma obra, vocês chegam lá e vocês filmam assim a obra e tchau. Vocês não mostram o porquê que vocês estão lá. Vocês não explicam o olhar de vocês, né? Então lá no Arquiteto 10K tem um módulo que eu ensino a como ser persuasivo, né? Como mostrar aquela obra de forma que venda projetos. Mas a gente tem que estar constantemente pensando como eu posso vender os meus projetos. Mas esse foi só um link que eu fiz porque eu me lembrei. Mas tudo começa, a comunicação assertiva começa na minha explicação do que eu faço. Então, eu cometi um erro muito grande, que era o seguinte: quando eu estava apresentando a minha proposta, o cliente me falava assim: tá, Yasmine, mas a gente não quer contratar a execução da obra no momento e tal, a gente não pode investir nisso. Mas você vai dar uma passada na obra? Né? Você vai até a minha obra? E aí eu falava assim: não se preocupa, a gente sempre dá uma passadinha na obra. A gente sempre dá uma passada para ver como é que tá ficando. E aí quando eu falo assim: não, a gente dá uma passada na obra, a gente não vai estar executando a obra, mas a gente passa na obra. Tudo que eu digo pro meu cliente, ele vai entender como o meu serviço. Anotem isso, gente. Prestem atenção. Tudo aquilo que eu digo pro meu cliente que eu faço,
Mesmo que pra mim eu diga, né, eu falando isso, o que que eu entendia? Que eu não tinha obrigação nenhuma de ir até a obra dele, mas que se eu estivesse passando em frente à obra, se eu estivesse próximo, ou se eu estivesse tempo livre, com certeza eu iria até a obra dele. Porque apesar da gente não estar executando a obra, a gente gosta de dar uma passada para ver como é que tá a nossa obra, né? A gente gosta de ir lá para estudar se aquilo que a gente projetou tá certo, se está sendo bem executado, se o detalhamento que eu fiz está atendendo aquela obra. Então a gente vai na obra de graça quando a gente vai para aprender. Os únicos momentos que eu vou na minha obra sem cobrar do meu cliente é quando eu quero aprender algo que eu desenhei para ver se está certo, quando eu quero ver se o processo, né, de construção do projeto está ok, e quando eu quero fazer marketing para mim. Né? Quando eu quero ir lá fazer filmagens, fotos, vídeos para usar como marketing. Só que esse é o nosso entendimento interno. A pessoa que escuta, eu vou dar uma passada na obra, sim, eventualmente a gente vai na obra. Ela pode entender do jeito que ela quiser. Ela pode entender que você vai na obra, obrigatoriamente você vai passar na obra. Ela pode entender que no seu orçamento está incluído visitas à obra. Ela pode entender um monte de coisa, gente. Então, a gente tem que começar sendo muito claros nesse ponto.